Fala pessoal, então eu tinha ficado de comentar sobre compulsão alimentar e eu vou aproveitar que eu tô indo pra casa, vou fazer um vídeo rapidinho pra vocês aqui, vou deixar salvo depois e vou falar sobre compulsão alimentar e quais são os fatores mais importantes que a gente deve avaliar dentro desse processo, tá? Então, a alimentação, ele é um processo que envolve vários fatores. Então, a gente tem fatores emocionais importantes associados, a gente tem a questão da nutrição, né, da questão da fome, desse mecanismo que é instintivo, e a gente tem também questões relacionadas a hábitos e comportamentos sociais, tá bom? Então, quando a gente fala em compulsão alimentar, eu estou falando em uma alteração da minha capacidade de controlar esses impulsos, né, e esses elementos que estão associados à alimentação, seja a questão da fome, né, então estou comendo o tempo todo, seja a questão do hábito, pela questão de comer, pela parte social, seja a questão do processo mais emocional, mais emotivo da alimentação, e aí a ansiedade é um fator extremamente importante quando a gente fala em compulsão. Então, de forma geral, quando a gente pensa em compulsão, a gente tem que pensar no mecanismo de recompensa. Então a gente tem que pensar no sistema dopaminérgico, tá? Então a compulsão alimentar, ela é um processo que está associado muitas vezes ao sistema de recompensa, e aí quando a gente come, a gente sente o bem-estar, consequentemente, aquele bem-estar ele é muito passageiro, porque o mecanismo de vício ou o mecanismo de resposta dopaminérgica, né, ele é extremamente fugaz. É a mesma coisa de, por exemplo, você beber ou usar alguma droga, e aquele efeito passa bem rapidamente e logo volta para você a sensação e a necessidade de repetir aquele hábito para que você tenha aquela mesma recompensa. Associado a isso, a gente tem, por exemplo, um quadro de ansiedade, onde a questão do comer alivia aquela sensação de ansiedade, onde você, digamos, pela questão do bem-estar e da dopamina liberada no processo da compulsão, no processo de comer, você tem um alívio da sensação de ansiedade, porque tem mecanismos também ali dopaminérgicos e serotoninérgicos, né, associados à questão da ansiedade. Então, quando a gente fala sobre compulsão, a gente tem que pensar dentro de uma visão mais ampla da relação do ser humano com o alimento. Então, compulsão alimentar, ela é um problema que sai fora, apesar de estar relacionado, do aspecto simplesmente nutricional. Então não é apenas um distúrbio alimentar, é um distúrbio que ele vai para o campo da questão psiquiátrica. Então não adianta simplesmente você falar para a pessoa não coma tal alimento, porque não é uma questão de cognitivo, de não entender o processo, é muito mais uma questão de estímulo dopaminérgico. Usando um exemplo mais fácil, é a pessoa que é viciada, por exemplo, em uma pornografia, ou no álcool, ou em jogo, né? Então imagina o cassino, que a estratégia de manter você jogando é te dar pequenas recompensas para que você se sinta bem e sinta que você está ganhando naquele processo do jogo e tenha vontade de jogar mais. Na alimentação, o mecanismo é o mesmo, né? Então a pessoa que tem compulsão, ela tem uma recompensa, ela tem uma sensação de bem-estar quando ela come. Então aquilo gera para ela como se fosse um mecanismo ou um processo de feedback, de retroalimentação, onde é que ela sente a necessidade de comer cada vez mais. Isso a gente tem uma relação muito importante, né? Explicando do ponto de vista mais bioquímico, a dopamina age lá no nosso centro de recompensa, no cérebro, né? Núcleo accumbens, e causa na gente a percepção de bem-estar. Então você se sente como se fosse uma pessoa melhor, porém é como um processo extremamente rápido, logo você tem a necessidade de repetir. Então muitas pessoas que entram no hábito da compulsão alimentar, elas precisam acompanhar, né, um processo terapêutico, não apenas, por exemplo, como um nutricionista, de preferência com alguém que trabalhe e que entenda essa visão mais completa, um nutricionista que trabalhe com desordens alimentares, né, relacionadas aos transtornos psiquiátricos, mas também com um médico e geralmente um psicólogo para trabalhar as outras questões
que fizeram desencadear esse processo e esse mecanismo. Geralmente são pessoas que têm um traço, né, de ansiedade associado ou outros processos relacionados aos transtornos psiquiátricos que acabam gerando ali uma dificuldade muito grande de readaptar. Então, como que a gente sai de um mecanismo desse, né? Assim como qualquer vício. Para você sair de um vício, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a tua frequência de pensamento, né? Óbvio, né? Você tem que tentar criar hábitos novos, criar uma metodologia, um processo onde você vá aos poucos diminuindo aquele hábito ruim e construindo um hábito mais saudável. Quanto mais você vai praticando essa estratégia, digamos, seja no hábito alimentar, de comer saudável, de comer bem, associado a isso, acrescenta, por exemplo, uma prática de atividade física e trata ali, seja com terapia, com medicação, com correção dos distúrbios que estão te levando à ansiedade, você começa a sentir uma maior capacidade de lidar com a necessidade de comer para aliviar esses sintomas. Então, dentro desse processo, dentro desse contexto, a compulsão alimentar, ela é um sintoma, ela é um sinal, ela não é uma doença em si, ela é uma desordem, é um desajuste do comportamento alimentar. Então, a gente precisa entender que a compulsão alimentar, ela não é apenas um processo relacionado com o paladar ou com o gosto por tal alimento. É muito mais um desequilíbrio na relação da pessoa com o hábito de comer associado aos outros transtornos que ela carrega. E é óbvio que quando você tem a compulsão alimentar, você vai ter compulsão alimentar por alimentos que dão prazer, né? Que trazem essa sensação mais à flor da pele. E geralmente esses alimentos, eles são alimentos industrializados, baseados em açúcar e gorduras, geralmente gorduras aí de péssima qualidade. E essa associação geralmente traz esse estímulo maior ainda para a liberação de dopamina e de bem-estar. Então, quando a gente pensar no processo de compulsão alimentar, a gente tem que entender que não é simplesmente uma desordem relacionada ao alimento, mas um transtorno relacionado à questão da saúde mental de uma forma geral, certo? Então era isso que eu queria comentar com vocês sobre compulsão alimentar. Coloquei na forma de live que eu posso deixar salvo para vocês.